Pessoal, como eu já havia dito, vocês me desculpem, mas eu não vou subir lá. Eu acho que ficaríamos mais juntos assim. Vocês concordam? Né? Sem tanta formalidade, depois de uma apresentação tão bela, mostrando o que da vida realmente interessa, que é esse calor humano, que é essa proximidade. Eu acho que ficar lá em cima, nós vamos ficar muito longe, muito distante. E esse congresso é feito de gente, de pessoas, é feito de gente que quer divulgar isso aí. A doutrina de Kardec, a doutrina de luz, que mostra quem nós somos, para onde vamos, o porquê estamos aqui. E nesse aprendizado, com essas notas maravilhosas, que sensibilizaram todos, que eu tenho certeza, que eu quase chorei ali, na questão do não reclame, porque eu moro em Goiás. Para vir hoje, foi por Jesus. Era para estar umas 3 horas antes aqui. E tantas coisas aconteceram, eu pensei, será possível? Já passei mensagem, alguém continua, porque eu não vou estar aí. Mas graças a Deus, com a força de Jesus e dos Espíritos, nós estamos aqui, no 5º Congresso, caminhando todo mundo junto, né? Um apoiando o outro, ajudando, conta daqui e dali. Né? E com esse clima que esse grupo tão maravilhoso deixou aqui, né? Abriu mais a nossa inteligência e o nosso coração para ouvir o que tem a nos dizer a palestrante de hoje, Alzira Muí, França Muí, que é de Sacramento, é dirigente do seu centro espírita de lá, né? E ela hoje vai nos brindar com seus ensinamentos. Ela é dirigente e presidente do Grupo Espírita Esperança e Caridade e do Colégio Allan Kardec, na cidade de Sacramento. Alzira, sinta-se à vontade. Da maneira que você quiser. Quiser ficar aqui. Acho que nós estamos em família, né? Família espírita. Então, acho que se você ficar à vontade aqui. Obrigada, boa noite a todos. Estamos com muita alegria, prazer a nossa colaboração e receber da cidade de Uberaba esse carinho, por estarmos nesta noite e que depois que vimos tanta beleza, sentindo as vibrações desses espíritos tão queridos, nós estamos aqui para trazer o tema que veio ser direcionador desse congresso, o Evangelho e a evolução. Nós sabemos que nós estamos reencarnados num momento extremamente importante. Talvez o momento ímpar de nossa evolução, porque fomos convidados a reencarnar no século XX, no expoente da doutrina espírita, para compreender os seus objetivos, a sua finalidade, e fomos convidados por Jesus para estarmos dentro de um compromisso extremamente importante, vivenciando esse período de transição do nosso planeta Terra, em que a luz da doutrina espírita deve procurar trazer a consciência dos espíritos espíritas cristãos, a força da expressão do Espírito de verdade, do Consolador prometido, trazido por Jesus, para que nós pudéssemos servir de instrumento, viabilizar um entendimento maior da compreensão do que significa Jesus para o Espiritismo redivivo. O Evangelho de Jesus, para todos nós, espíritas, cristãos, especialmente neste momento de transição em que estamos vivendo, ele é para todos nós um roteiro iluminativo
onde nós teremos que compreender esse Evangelho de uma forma reflexiva para que nós possamos entender o grande processo didático trazido por Jesus. Nós sabemos que a metodologia de Jesus, o processo pedagógico do Mestre, foi para que nós todos pudéssemos compreender de forma reflexiva as suas lições. E o papel extraordinário de Jesus foi trazer para nós um manual de conduta, uma maneira para que nós pudéssemos compreender as suas lições. Foi ele o maior educador que nós tivemos. E é por isso que nós precisamos compreender a finalidade e o papel que a doutrina espírita hoje nos traz através do manancial sublime da verdade. Jesus veio nos trazer um processo pedagógico que viesse quebrar todas as visões farisaicas do materialismo e até então não conhecia a verdade anunciada por Deus, especialmente quando ele nos traz o caminho do nosso sucesso evolutivo, quando ele veio nos mostrar que o reino não é deste mundo. Foi Jesus que nos traz um portal de luz de ascendência, a compreensão da vida espiritual, da imortalidade, da comunicabilidade, para que nós todos pudéssemos sentir a grandeza desse processo em nossa vida. Nós observamos, portanto, que dentro do Evangelho de Jesus, o seu método foi para que despertasse a consciência dos espíritos, a fim de que esses espíritos pudessem, à medida da sua evolução, desenvolver um senso perceptivo através de um processo de reflexão que viesse despertar a sua consciência. O Evangelho de Jesus, sem dúvida, é o roteiro a iluminar todo o processo evolutivo do nosso espírito. Tanto é que Jesus não veio falar para os homens. Jesus veio falar para os espíritos. E à medida que nós íamos entrando em contato com a verdade, as mesmas escamas que caíram dos olhos de Paulo, as mesmas nuvens que perturbavam o seu nível de consciência, o seu papel também acontece conosco. Porque a verdade, ela tem papel libertador para o espírito. E nós estamos hoje vivendo uma era nova, uma era de esperança, uma era de compreensão, uma era de trabalho, uma era em que nós precisamos compreender qual é o nosso papel na atual reencarnação e especificamente nesse processo que hoje estamos vivendo, que é esse processo de transição. Para muitos a transição pode parecer física, mas a transição significa um processo de mudança de toda a memorização e automatismo que nós sempre recebemos ou fomos informados para entrarmos num processo de reflexão em relação às questões que o espírito vai partir à medida em que ele compreende a verdade. É impossível compreender o Evangelho de Jesus sem refletir nos seus ensinamentos. Nós observamos, portanto, que o Evangelho, além de ser o roteiro iluminativo que alimenta o espírito e que nos estimula a buscar Deus e o próximo, nele estão as diretrizes divinas que vão nortear a conduta do espírito. Nem sempre nós pensamos nisso. Nós sempre olhamos o Evangelho como um livro que vai nos acalentar, vai falar para as nossas dores, e são poucas as pessoas que refletem nas suas lições como forma libertadora e forma de mudança, de caráter, de personalidade, que vai fazer com que a gente conheça extremamente qual é o caminho que vai nos levar a conhecer o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o estado de harmonia que nós trazemos em nós com as leis divinas. Porque as leis divinas, elas estão assentadas na consciência do Espírito. Enquanto nós não compreendermos a vida como um espírito espírita, jamais nós compreenderemos
a finalidade útil do Evangelho de Jesus em nossa vida. Porque Jesus é a vida e o Espiritismo é o caminho a iluminar a senda de todos nós. Ele veio para quebrar esse materialismo em que cada vez mais estamos mergulhados nele. Nós estamos no momento de refletir que nós somos espíritos em busca de experiências espirituais. E não somos corpos em busca de experiências humanas. Nós somos um espírito. E aqui precisamos compreender o papel que cada um de nós devemos realizar dentro de um processo de evolução, de acordo com as leis que regem a nossa vida, para que nós possamos abraçar com mais seriedade o processo da reencarnação que nós recebemos. A reencarnação é uma dádiva sublime de evolução para o nosso espírito. Jesus, o grande educador, utilizou-se de um método pedagógico com fortes reflexões, promovendo discussões interessantes em torno dos fatos por ele apresentados. Nós podemos observar que o primeiro contato que Jesus teve com Maria de Magdala, ela o procura por um processo de extrema dor, porque ela estava em processos de conflitos, iniciando uma depressão profunda gerada por processos obsessivos. E nós observamos que Jesus lhe concede a oportunidade para que ela, ao aprender as suas lições, tivesse, dentro de um processo reflexivo, ter oportunidade de mudar a sua conduta e o seu comportamento. Ela, a mulher do mundo, a mulher coberta de sedas, a mulher que os homens a procuravam, usava os perfumes mais caros, ela vai ao encontro de Jesus para seduzi-lo, para buscá-lo, para que ele saciasse as suas necessidades. Jesus, olhando-a como espírito, percebendo as suas dificuldades íntimas, Jesus lhe promete estar com ela na hora certa e no tempo certo. Nós precisamos entender que as nossas grandes diferenças se encontram no estado evolutivo devido ao tempo que cada um de nós carregamos, e esse tempo ele é definido pelas nossas experiências. Jamais compreenderemos a finalidade útil do Evangelho de Jesus em nossa vida se nós não mergulharmos no processo de reflexão para compreender essa finalidade na vida de cada um de nós, que de acordo com o tempo da experiência, no tempo das vivências de cada um, nós compreenderemos a verdade de uma extensão muito diferente. Por isso que Jesus nos disse, a cada um segundo as suas obras. A obra que nós observamos, que Jesus estimulou a Maria de Magdala, foi para que ela compreendesse o papel da verdade na sua vida, a finalidade do amor, a essência da vida, e compreendesse os mecanismos que ele retirasse os seus pensamentos daquelas ideias fixas que ela mesma havia criado pelo luxo, pela vaidade, contaminada pela beleza e pelas forças da sua sexualidade. Jesus leva a refletir, lhe dá tempo para aprender, estimula um novo processo. Criticado quantas vezes pelos discípulos, Jesus reconhecia o tempo de cada espírito, as diferenças que eles traziam, e levou-os a refletir numa conduta mais nobre, até que chegou o dia de que Jesus foi estar com a Maria Magdala. O dia em que ela havia se despojado de todas as suas escamas, de toda a sua vaidade, de todo o seu orgulho. Aquele dia em que ele se apresenta na tumba, junto à sua mãe, junto a Isabel, e lhe pede que fosse avisar aos discípulos que ele ali estava novamente. Ele que se apresenta com toda a beleza, com o seu perispírito diáfano, para recebê-la quando ela sai junto aos leprosos, sobe para buscar a luz enfraquecida. Jesus se apresenta junto a ela, erguendo-a por esses espíritos irmãos nossos que hoje caminham nesse período difícil que nós estamos vivendo. A porta do mundo espiritual, essa porta das grandes dificuldades, que para muitos nós conhecemos como regiões umbralinas, estão abertas. Porque eles são espíritos que retornam para receberem a sua última chance
de estar nesse mundo de provas e expiação, porque nós já estamos no período de transição, de entrada de um processo regenerador, de um processo de progresso, mas a misericórdia divina lhes concede para que eles possam aprender conosco. O papel e a finalidade útil dos espíritas do terceiro milênio é esclarecer e amparar, para que nós possamos alimentar a esperança, conforme Jesus fez com a mulher de Samaria. Quando ela, atormentada pelos seus conflitos, Jesus lhe outorga o direito de que ela pudesse retomar os seus pensamentos, saindo dos processos mais difíceis. E ela, que vê a liberdade que Jesus lhe dava, pergunta: como, Senhor, é capaz de identificar os meus conflitos mais íntimos, sendo que nunca os falei a ninguém? E Jesus lhe oferece a água viva. E ela pergunta: que água é esta, se temos o poço de Jacó? O evangelho de Jesus é reflexão. Em nenhum momento Jesus levou a sua palavra sem que suscitasse a verdade, sem que retirasse o véu da ignorância, para que todos pudessem compreender. E é por isso que Jesus nos convida a segui-lo, porque o evangelho de Jesus é um chamamento à nossa vida. Não pode ser um livro em que abrimos a esmo e que as suas lições são maravilhosas. Não podemos mais acreditar que seja esse livro que eu coloco debaixo do meu travesseiro, que carrego comigo. Jesus precisa entrar no meu processo de consciência, no meu espírito. Ele precisa estar no meu pensamento. Eu preciso saber quem eu sou, para que eu possa compreender o papel do Evangelho dentro da doutrina espírita, na consciência do espírito que sou. Esse método ir de encontro com os conflitos do ser, causas de grandes perturbações mentais. A palavra do Mestre retirava o espírito de sua rotina mental, estimulando a buscar novos caminhos da vida. Nós podemos compreender que toda a palavra de Jesus teve esse sentido, retirar o espírito de sua rotina mental. Nós, 2000 anos, mais de 150 anos com Kardec, não aprendemos a fazer isso. Porque nos falta a compreensão de um método que nos leve a refletir como direcionar o conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, na vida do espírito e não na vida do homem, do corpo, porque os nossos conflitos são de ordem espiritual. Somos um ser milenar, que trazemos uma bagagem que está guardada em nossa memória, com referências expressivas e importantes do nosso perispírito. Esse corpo que nós precisamos compreender, porque nele está a memória que liga o meu passado ao meu presente. Nós estamos no terceiro milênio, na entrada de uma era nova, a era de esperança, a era de confiança, em que Jesus é para nós essa esperança. Lembremos da passagem sublime de Joana de Cusa, quando exausta, cansada de tantas tristezas, de tantas tormentas, sabendo que ia ser sacrificada junto ao filho, com as fogueiras subindo, as larvas de fogo subindo, o filho lhe gritava: mãe, abjura esse Cristo. E ela olhando para o filho, e lhe dava esperança de que ela acreditava em Jesus. Nós também precisamos acreditar em Jesus, mas acreditar na mudança que Jesus opera de nós. Opera mudança na nossa personalidade, opera mudança na nossa conduta, porque nós temos que sermos reconhecidos por aquilo que nós sentimos. Foi por isso que Jesus nos disse: os meus discípulos serão reconhecidos por muito nos amarmos. Precisamos sair das hierarquias, enxergar a todos como irmãos. Esta é a finalidade do Evangelho em nossa vida. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nós precisamos compreender que a lei de causa e efeito, ela tem repercussão íntima em nossa consciência. E é por esta lei, é pelas leis que regem a nossa vida, que nós precisamos compreender o papel e a finalidade útil desse Evangelho,
dessa verdade, dos ensinamentos trazidos por Jesus. Pode passar, por favor? Não está chegando. A verdade de Jesus precisa ser compreendida como fermento novo, a levedar a vontade, exaltando o bem como fonte contínua, a preservar o novo entendimento do que seja viver. Temos aprendido em Sacramento, com esse espírito magnânimo que ali tem conduzido o grande trabalho de educação do espírito, Eurípides Barçanufo, que ninguém conseguirá evoluir enquanto não compreender o ser espiritual que nós somos. Allan Kardec nos traz a força dos atributos, as características que cada espírito traz, as ferramentas importantes dessas potencialidades que estão em nós. E enquanto nós não compreendermos o que seja a verdade, esse fermento novo que leveda a minha consciência, que estimula a minha vontade, esse atributo por excelência, conforme nos diz Leon Denis, o atributo por excelência em que Kardec o define como a força motriz do espírito, a verdade, precisa acionar os nossos atributos, porque a vontade é que retira do fluido cósmico universal as energias que vão alimentar as nossas construções mentais, que vai nos auxiliar a criar um pensamento contínuo e inteligente. E o pensamento contínuo e inteligente, ele precisa da participação ativa da razão, que é o sentido íntimo da inteligência. Enquanto nós não utilizarmos deste instrumento, dessa ferramenta, associado à vontade, nós não compreenderemos as grandes mudanças que a verdade precisa operar dentro de nós, na singularidade dos nossos sentimentos, porque o sentimento ele nasce no pensamento do espírito, e sentimentos são energias que dão corpo, textura, luz, brilho às nossas ideias. E a verdade, com toda essa força de energia, como Allan Kardec nos define, a força motriz do espírito, enriquece as nossas criações mentais. E as nossas criações mentais são elaboradas a partir dos estímulos externos que o espírito vem recebendo ao longo de sua caminhada evolutiva. Pode passar. O Evangelho deve ser o grande estímulo para mudar a vida do espírito. É o maior estímulo que a vontade recebe, justamente porque nele está a verdade. A verdade é o conjunto de informações divinas que, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo e ela nos liberta dos nossos preconceitos. Ela nos liberta dos nossos atavismos. Ela liberta de todas as nossas dificuldades que estão ligadas às nossas ilusões. Foi por isso que Paulo, ao divisar com a verdade, ao compreender esta verdade, ele deixa o convite a todos nós. Deixai morrer o homem velho, para que surja o homem novo. O homem da esperança, o homem da confiança. Nós estamos neste milênio. O milênio que nos inspira a confiança. O milênio que nos dá toda a condição de refletir nesta obra grandiosa que estamos mergulhados. Porque não existe ninguém na vida que tenha uma literatura como nós espíritas. Nós, espíritos espíritas que reencarnamos no Brasil, reencarnamos para multiplicar as flores e os frutos que Allan Kardec plantou nessa árvore frondosa do espiritismo na França e que foi transplantada para o Brasil. Nós não somos espíritas só de rótulos. Nós precisamos compreender que somos servidores do Cristo para um momento extremamente importante, onde nossa postura, nossa conduta deverá ser a mais coerente, de mais fidelidade a esta grande lição trazida por Jesus, que é
o código divino que todos nós temos em nossa consciência. Falar aqui em Uberaba é para mim um motivo de muita alegria, porque nós tivemos muitos momentos junto ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. Muitos. E aqui, para mim, nós tivemos o maior modelo que nós podíamos ter desse século, o homem que veio nos mostrar a força do Espírito, o Espírito espírita que veio desenvolver para todos nós uma postura ética com o Evangelho, uma postura de amor, com uma característica de humildade, para que pudesse testemunhar para todos nós o valor da conduta ética do Espírito espírita cristão, que vem para exemplificar as lições grandiosas inseridas no Evangelho segundo o Espiritismo. Chico Xavier não pode ser cultuado. Chico Xavier tem que ser para todos nós modelo de vida, de exemplo, de dedicação. Em Sacramento temos Eurípides Barçanufo, o grande apóstolo de Jesus, pioneiro da educação do Espírito, abriu o primeiro colégio espírita do Brasil a pedido de Maria, mãe de Jesus. Mas eu não o conheci. O seu trabalho é, para mim, referência de amor, de exemplo. Mas nós conhecemos este homem chamado Francisco Cândido Xavier, na idade que chegou, no trabalho que desenvolveu, na aplicação do Evangelho, nos exemplificando a conduta do amor. Nós precisamos buscar exemplos que sinalizam a nossa vida, porque nós também somos exemplos para aqueles que sinalizamos em nossa existência. O Evangelho é muito mais do que nós temos feito com ele, porque ele é um convite à renovação do nosso pensamento, da nossa postura, porque sermos espíritos espíritas nos faz lembrar do primeiro discurso que Allan Kardec faz, citado na Revista Espírita, na cidade de Bordeaux, quando ele fala do compromisso dos espíritas franceses, e ele então traz essa colocação que é sinalizadora para todos nós. Nós seremos espíritos espíritas cristãos, porque nós não podemos mais ignorar a força do Evangelho de Jesus em nossa vida. Estudar o Evangelho é buscar o norteamento para as ações do Espírito. Nós estamos na era do Espírito. E para vivermos nessa era de Espírito, nós precisamos compreender o que é viver como Espíritos. Porque nós não somos corpos. Porque se fôssemos corpos, toda a estrutura que Allan Kardec nos trouxe teria caído por terra. Toda a verdade trazida por Jesus não teria chegado até nós. Porque o homem termina no cemitério. Mas a morte do Espírito é um portal de ascendência e de libertação. Por isso Jesus nos colocou com tanta liberdade de expressão, a cada um segundo as suas obras. As obras são internas, é o esforço contínuo que vimos. A obra de Francisco Cândido Xavier não se resume nos livros, porque ele é muito mais que livro. Muito mais. Assim como foi o Auto de Fé. Queimam-se os livros, mas não queimam a doutrina espírita. Queima-se toda a psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas não quebrará o espírito Francisco Cândido Xavier. O Chico querido, que nos exemplificou o trabalho, que nos exemplificou a renúncia, que nos estimulou a conhecer quem nós somos, é imortal. Estudar o Evangelho de Jesus é compreender a nossa essência espiritual. É muito mais do que aquilo que nós fazemos quando não esquecemos do Evangelho de Jesus. Certa feita, fui a fazer uma palestra numa cidade e não vi
nenhuma vez falar Evangelho de Jesus. Assim como também não vimos no congresso agora, em Valença, nós não ouvimos ninguém falar, ninguém fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós precisamos perguntar, o que nós espíritas estamos fazendo com o Evangelho de Jesus? Não basta lê-lo. É preciso que ele traduza em nós um caminho para que a gente possa compreender o que seja evoluir. Pode passar, por favor. É imprescindível compreendermos o amparo do Evangelho na vida do Espírito. É imprescindível que a gente compreenda que o amparo de Jesus se dá pelas nossas ações. Refletir no Evangelho de Jesus é abrir o pensamento numa nova compreensão. Através dele aprendemos a tolerar, a perdoar e amar. Eis o caminho da evolução. Nós, ao olharmos para a imagem, vai nos lembrar perfeitamente daquela criatura, daquela mulher que foi pega em adultério. Quantas vezes nós estamos adulterando? Porque o adultério hoje, ele tem outra expressão. O adultério hoje tem outra explicação. E Jesus lhe pergunta, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Refletimos nisso? Atiramos pedra todos os dias. Somos uns maiores que os outros, enquanto todos nós somos iguais. O que nos diferencia é apenas os nossos compromissos e as nossas responsabilidades. Mas todos nós somos filhos de Deus. Estamos todos evoluindo de acordo com o esforço que cada um de nós realizamos. Pode passar, por favor. Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Tantas pessoas agora falando só em Evangelho, em Velho Testamento. Jesus é um paradigma novo. Jesus nos trouxe um roteiro novo. Ele que nos disse, eu não vim destruir a lei, mas vim dar complemento a ela. Por que voltar a uma coisa que nós já temos outra melhor? E além desta, além de toda essa complementação que Jesus nos disse, nos trouxe, anunciando todo esse reino de Deus, toda a vida futura, toda a imortalidade, e ainda afirmou que ninguém veria o reino de Deus se não nascesse de novo, descortina o valor da reencarnação. Mas ele sabia que nossas dificuldades evolutivas nos impediriam de compreender tudo aquilo que ele estava trazendo. Foi por isso que ele disse a seus discípulos, eu vou, mas eu vos enviarei o Consolador prometido. Porque nem tudo posso lhes dizer. E ele explicará tudo aquilo na hora certa que eu não posso lhes dizer. E o Espiritismo tem feito esse papel. Nós espíritas é que não queremos refletir no que Allan Kardec tem nos trazido. Porque as nossas posturas, em muitas situações, são totalmente incoerentes com aquilo que nós falamos para o outro. O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Quando Emmanuel nos traz isso no Consolador, nós observamos que, como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada um de nós o aperfeiçoamento de si mesmo, sem refletirmos nessa postura de Jesus, sem refletirmos nos ensinamentos trazidos. Foi por isso que Eurípides Barçanufo nos trouxe a evangelização de espíritos, que ela é uma metodologia para que nós, espíritos e espíritas, pudéssemos, através de um processo pedagógico, termos uma noção mais clara, mais nítida da finalidade do Evangelho de Jesus na vida do espírito como uma função educativa. Porque a doutrina espírita, ela tem o seu pilar na educação.
E Jesus foi o maior educador que nós conhecemos. E a evolução não acontece sem a força de uma educação moral, de uma educação transcendente, de uma educação que transforma o pensamento, que renova o sentimento e que liberta a consciência. Por favor, pode passar. A mensagem cristã, o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhe reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Nós sabemos disso, que Jesus nos conhece muito melhor que nós, porque ele sabe das nossas dificuldades. E as nossas dificuldades, elas estão ligadas aos nossos sentimentos doentes, porque esses sentimentos doentes deixaram no nosso perispírito, nessa vestimenta espiritual que temos, referências que mostram perfeitamente quem nós somos. Não é a nossa aparência externa, não é a nossa aparência física que vai mostrar a grandeza de nosso espírito. Essa foi a maior grandeza de Francisco Cândido Xavier, porque ele nem era tão bonito, mas a sua beleza superou todos os outros homens. Toda a sua grandeza foi pelo gesto de trabalho que muitas pessoas que ali estiveram junto com ele não compreenderam a finalidade da sua trajetória reencarnatória. Pode passar, por favor. A alma, dissemos, vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. A alma contém no estado virtual todos os germes de seus desenvolvimentos futuros. Como, pois, poderia ela conseguir tudo isso numa única existência? A vida é curta e longe está a perfeição. Por que nós insistimos a não olhar para o futuro? A não acreditar na imortalidade? E nós não acreditamos, falamos e não acreditamos, porque se o Espírito acreditasse verdadeiramente isso como um ato de fé, ele não choraria. Pelas perdas, pelas dificuldades. Por quê? Porque ele acreditaria. Porque nós sabemos que nós não morremos. Nós sabemos que os entes queridos, nós não os perdemos. Nós estamos ligados por laços de sentimentos que são energias que foram detectadas antes da nossa reencarnação através de nossa anterioridade. Allan Kardec explica isso muito bem na Revista Espírita, quando nos mostra que para organizarmos toda a nossa reencarnação, esses laços da anterioridade estão presentes em nossa reencarnação. E a anterioridade está assentada nas bases da memória, do campo da memória preparada para a atual reencarnação. Pode passar, por favor. Para evoluir, é preciso conhecer o ser espiritual que nós somos. Não adianta pensarmos que nós somos um corpo, ou que somos um espírito. Uma vez uma pessoa me disse, eu pensei que o meu espírito ficasse no mundo espiritual. Quando eu chegasse, ele estava lá. Nós precisamos entender que nós estamos, eu estou, Alzira, mas eu sou um espírito imortal, que traga uma experiência e uma bagagem. Enquanto eu não compreender esse ser que eu sou, a força do pensamento, o que é a minha consciência, a importância da vontade, da razão, do livre-arbítrio, eu continuo a agir apenas pelo livre-arbítrio, que é o estado íntimo da consciência e o qual gera consequências danosas para o espírito quando ele não tem a participação da razão e da vontade. Pode passar, por favor. A proposta sublime da área do Espírito edifica o conhecimento do Espírito para que a vida tenha um reflexo de suas construções. A Terra é uma sublime morada que vem acolhendo espíritos das mais diferentes condições evolutivas para nela vivenciarem suas mais valiosas experiências. Acordar para crescer demanda tempo. Nós estamos vivendo nesse momento do planeta Terra, recebendo espíritos das mais diversas ordens. E esses espíritos merecem a nossa consideração, o nosso amparo, o nosso esclarecimento. Por isso, o grande papel
de que a Casa Espírita dedique a essa infância como uma evangelização consciente que os leve a compreender a finalidade da vida. Porque quanto mais cedo a criança se despertar como espírito, melhor será a sua trajetória reencarnatória. Pode passar. A reencarnação é um processo divino de evolução. Enquanto nós não compreendermos o que seja evoluir, nós desprendemos do Criador com um princípio inteligente. Viajamos milênios e milênios, passamos pelas algas, passamos pelos os reinos, até que nós chegamos a estado hominal como espíritos. Mas no momento em que chegamos ao estado hominal, nós precisamos compreender todos os caminhos que nos levam a evoluir. E a evolução que nós precisamos entender é esta revolução com responsabilidade. Nicodemos, o doutor da lei mais novo, ele foi buscar Jesus numa tarde na casa de Simão Pedro, na chácara onde Jesus se encontrava, a chácara de um amigo de Simão Pedro, para conversar com o mestre sobre a verdade que ele trazia. Jesus, então, lhe adverte quanto à reencarnação, que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Ele sai cabisbaixo. E Jesus sabia que ele entendeu, mas a vaidade do doutor da lei não lhe permitiu curvar-se diante daquele ensinamento. Nós já trouxemos essa compreensão de forma diferente. Mas não basta nascer de novo. Allan Kardec nos traz o papel imprescindível da reencarnação. Então, nós, espíritas do terceiro milênio, precisamos compreender qual é a finalidade da nossa reencarnação. Conhecer o nosso planejamento reencarnatório, identificar o nosso compromisso reencarnatório, a nossa ambientação reencarnatória, o fato do nosso espírito que caracteriza a nossa individualidade, para que nós possamos aproveitar o máximo essa oportunidade divina que estamos tendo de estarmos aqui na Terra nesse momento da mais alta importância para todos nós. A evolução não acontece de forma simples. À medida que o conhecimento amplia a vibração mental, renova suas criações, estimula a vontade que passa a exercer um grande trabalho, especialmente quando ativa o querer do espírito. A vontade é o maior estímulo que nós temos quando nós entendemos a finalidade da reencarnação em nossa vida. Vontade de lutar. Vontade de compreender as injunções de uma reencarnação, o que hoje nós não queremos compreender. Nós temos percebido o desfacelamento da família, a incompreensão do que seja o planejamento reencarnatório, estar de volta com aqueles espíritos que vieram para educar. Nós não estamos mais no mergulho do mundo de provas e expiação. Nós estamos saindo dele. Nós estamos entrando no momento de discernimento, de clareza de entendimento, onde a verdade cada vez promove em nós uma nova dissensão, onde o passado, o divisor de águas do passado para o presente, se faz na reflexão da verdade em nossa vida. E a reencarnação, ela precisa ser olhada como a maior oportunidade que o Pai nos concede. Porque cada reencarnação, nós temos estudos valiosos dentro de um planejamento reencarnatório. Todos nós que conhecemos a obra de André Luiz, nós sabemos disso. E Eurípides Barçanufo tem debruçado em dedicação para nos mostrar a importância e a finalidade de um planejamento reencarnatório para que o espírito não perca tempo durante uma existência. Por favor, pode passar. Jesus, vivenciando a caridade, nos ensinou como amar nosso irmão, exemplificando o valor do amor. Estímulo grandioso para compreender o processo da evolução. Os discípulos, seus primeiros aprendizes, eram convidados a conhecer a verdade. Com ela, aprenderiam a amar e a compreender o valor de servir. Nós estamos a serviço de Jesus. Nós somos obreiros do Senhor pela vinha que o Espiritismo veio nos trazer. Nós precisamos compreender qual é o nosso papel. Porque muitas vezes nós vamos à casa espírita fazer sopa
fazer distribuições, entregar o enxovalzinho, reclamamos, criticamos, lamuriamos, falamos mal do outro e não mudamos. A caridade hoje é a caridade moral. Eu preciso da caridade material para que eu enxergue quais são os sentimentos doentes que trago em mim. E através do reconhecimento desses sentimentos, eu começo a melhorar e eu começo a caminhar no processo ascensional para o meu espírito. O bem, Jesus estimulava os primeiros passos dos seus discípulos no caminho do bem. Digo-lhe com toda certeza, sem medo de errar, nós só seremos felizes e só alcançaremos o processo de evolução com segurança se nós exercitarmos o bem. Não é o bem material, porque o bem material ele não transforma, é o bem moral. É esta caridade que Allan Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos mostra o papel da caridade material e o papel da caridade moral. O papel da caridade material, hoje para nós, é muito mais um dever cristão, porque nós sabemos a necessidade do nosso irmão. Mas compreender a necessidade do meu irmão, aquele que está comigo, o meu esposo, o meu filho, a minha família, esse espírito, ele veio para que eu pudesse aprender a amá-los. Essa necessidade de caridade, da paciência, da tolerância, da benevolência, da indulgência, é o exercício maior que nós precisamos aprender a fazer, para que nós não venhamos a cometer os mesmos defeitos da maledicência, de uma fala irônica, que nós tantas vezes já vivenciamos em situações pretéritas. Pode passar, por favor. Para evoluir, é necessário estabelecer metas definidas para serem alcançadas e que irá propiciar ao espírito maior evolução. Ninguém evolui sem compreender o seu planejamento reencarnatório. Porque nós brincamos com as ilusões do mundo. Nós estamos no mundo sem sermos do mundo. Porque, afinal de contas, nós escutamos a vida inteira alguém falar assim para nós: estamos aqui de passagem. Ninguém que está de passagem tem compromisso com o que faz. Porque passagem é algo que não nos liga ao fato da nossa existência. Nós não estamos de passagem. Nós estamos na Terra com finalidade e destinação útil para o desenvolvimento moral do nosso espírito no campo das experiências que temos que vivenciar. Nós não viemos aqui fortuitamente, nós viemos para educar sentimentos, renovar pensamentos, reestruturar personalidade e incorporar novos valores no nosso caráter. Ninguém faz isso sem que ele compreenda quem ele é, qual é a finalidade da reencarnação e qual o papel da doutrina espírita na sua vida. Porque é muito melhor que nós. Para falar de evangelho, nós temos outros irmãos lá fora que falam. Eles pregam, nosso papel não é esse. A doutrina espírita ela tem um papel muito maior no campo da evolução do espírito. O papel da doutrina espírita em nossa vida é esclarecer o espírito para que ele possa ter discernimento do que ele está fazendo e crescer. E nós sabemos que o discernimento é um estado avançado do espírito, porque não é todos nós que o temos. O discernimento precisa ter uma compreensão e um equilíbrio entre a verdade, as leis de Deus que regem nossa vida. Como nós pensamos, como nós agimos e como nós desempenhamos as nossas atividades em relação ao próximo e em relação àqueles que estão junto de nós. Quando o espírito está com o pensamento voltado para a sua evolução, ele passa a observar com mais cuidado tudo o que realiza, procurando dessa forma sentir o valor e a grandeza dos fatos da vida. Eurípides Barçanufo tem nos ensinado a observar a nossa ambientação reencarnatória. Cada um de nós temos um papel no ambiente em que estamos, porque o ambiente espiritual de cada um é da mais alta importância para o seu processo evolutivo. E compete a cada um criar o seu ambiente espiritual. Porque esse ambiente espiritual Jesus nos ensinou. Quando ele entrou em todos os lugares, nos ensinando que o amor e o equilíbrio nos daria a condição de auxiliar e amparar quem quer que seja em qualquer momento. Porque o ambiente espiritual é uma conquista individual de cada um. Para evoluir, é preciso reconhecer o manual de conduta
do espírita cristão. Será que nós já paramos e pensamos qual é o nosso manual? Se nós compramos qualquer eletrodoméstico, tem um manual de conduta. Nós não trazemos manual de conduta no Nasceste. Nós precisamos descobrir qual é o nosso potencial. Quais são as potencialidades que nós trazemos? Qual é o nosso comportamento? Mas Jesus nos deixou escrito com toda clareza um manual de conduta que nós precisamos refletir. Porque se o Espiritismo é uma doutrina rediviva, nós precisamos enquadrar a nossa vida dentro dos moldes que essa doutrina vem nos ensinar. Jesus, o Mestre, formalizou para todos aqueles que desejassem segui-lo um manual de conduta. Nós precisamos analisar que manual é esse e de que forma nós vamos agir perante os ensinamentos para um terceiro milênio, para uma era de renovação e de progresso, onde nós estamos recebendo tantos espíritos de ordem evolutiva já muito expressiva. Qual é a nossa conduta perante esses espíritos? Especialmente o que nós estamos fazendo com essa doutrina para auxiliar essas crianças que chegam. Não é com aquelas historinhas que nós contamos, porque Jesus não trouxe historinha. Jesus trouxe ensinamentos libertadores que nós não compreendemos e fizemos dela histórias que Jesus nos contou. Podem mudar, por favor? Seus ensinamentos são roteiros divinos que nos ensinam como enfrentar as lutas diárias. Saber enfrentar as dificuldades da existência é uma grande conquista para o ser, especialmente quando consegue discernir o melhor caminho a seguir. Nós não compreendemos as nossas lutas, as nossas injunções da nossa reencarnação, nem os nossos conflitos, porque se compreendêssemos, nós daríamos mais sossego à espiritualidade. Nós estamos sempre pedindo ajuda que eles façam por nós, sendo que todas as injunções da reencarnação são processos que precisam ser identificados para a nossa evolução, porque os conflitos são dificuldades ligadas aos sentimentos que estão ainda presentes, tanto no nosso perispírito quanto em nossa memória. O Manual de Jesus implica as ações que o espírito deve realizar para administrar melhor sua caminhada no seu contexto evolutivo. Que manual será esse? Que manual nós vamos buscar de Jesus? Ele não deixou nada escrito. Como será que, além das leis de Deus que estão em nossa consciência, nós temos que manual buscar? Por favor, pode... Dentro do manual cristão estão as verdadeiras normas para dar equilíbrio ao espírito. Nós, espíritas, precisamos refletir a nossa ética. Para falar de Jesus, de evangelho e evolução, eu preciso saber o que seja ética. Porque a maior ética que a humanidade conheceu ainda não foi vivenciada. A maior ética que Jesus nos deixou é que nós devíamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E nós não conseguimos realizar isso ainda, porque nós não conseguimos nos amar. Por ignorarmos esse ser que somos e vivermos como homens, nós não temos nos amado. E a ética tem sido totalmente desprezada, porque falamos mal uns dos outros. Quantas dificuldades, revanches dentro de uma casa espírita. Enquanto nós estamos ali, porque ali é a casa de Jesus, onde nós devemos amar, respeitar o outro, porque nós precisamos entender que cada um de nós temos um tempo na evolução. Cada um estamos num estágio evolutivo. Por isso que Jesus nos disse, não julgueis. Porque nós não sabemos quem nós somos, o tempo que nós temos. Se nós buscarmos essa conduta, esse roteiro iluminativo, nós formaremos um código de conduta. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus não falou para amar o meu irmão. Ele falou amar o próximo, porque todos aqueles que interagem comigo é o meu próximo. E todo aquele que interage comigo merece o meu respeito. Merece a minha dignidade, porque ele é meu irmão. Reconciliar, amar os inimigos como seu irmão. Imagina se nós estamos prontos para dar essa face enquanto nós fomos esbofeteados na outra, porque não aplicamos, não vivenciamos, e por não vivenciarmos durante milênios, Eurípides Barçanufo tem nos trazido essa metodologia.
para que a gente tome consciência da importância desse ser espiritual que somos, da importância do que seja a reencarnação, para que nós possamos buscar as lições de Jesus como manual de conduta à nossa vida. Se alguém bater na sua face direita, apresentar-lhe a esquerda. Ora, se eu sou incapaz de reconciliar-se com o adversário, e Kardec nos colocou lá, reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Nós viramos as costas, nós desprezamos, nós separamos, porque nós somos ignorantes com essa verdade. E nós não podemos mais vivermos na ignorância. Porque todos os atos que eu faço para o meu irmão, ele volta a mim. E ao voltar em mim, ele traz referências no meu perispírito. E manchas perispirituais, Allan Kardec nos mostrou que para que nós pudéssemos crescer, evoluir, nós tínhamos que estar com as vestes puras, como Jesus nos falou. E nós observamos que nós não conseguimos reconciliar nem com aqueles que um dia nós amamos e que hoje nós odiamos. Aquele que veio para ser o meu companheiro nessa existência, mas eu já preferi trocar, porque eu desconheço o que é um compromisso reencarnatório, um planejamento, os vínculos que levaram a buscar estes espíritos para todos nós. Se analisarmos ou fizermos uma enquete, todo mundo conhece a obra de André Luiz, mas pouquíssimos compreendem a essência dos seus ensinamentos, porque ali já estava escrito isso. Para que eu esteja com uma pessoa, eu preciso ter referências espirituais no contexto perispiritual com o outro. Por isso, que ninguém rompe o compromisso, nem a morte, porque o compromisso é ato vinculativo do planejamento reencarnatório que antecedeu a minha reencarnação. Fazer o bem sem olhar a quem, como é difícil, porque ainda somos como os fariseus. Amamos aqueles que nos amam. Podem passar, por favor. Fora da caridade não há salvação. Se alguém convidá-lo para caminhar 1000 passos, caminha 2000 a fim de modificar suas vibrações. Vibrações é uma questão de construção. Ninguém modifica a vibração de uma hora para outra, porque vibração é contexto de energias que circula e alimenta o corpo perispiritual. O amor cobre a multidão de nossos pecados. Nós já sabemos disso, mas não conseguimos amar. Por quê? Porque nós carregamos ódio, mágoa, ressentimento, rancor. Como é que nós, espíritas, podemos carregar esses sentimentos sabendo esse ser que somos? Seja brando e humilde de coração. Pode passar. Como aprender a perdoar, ignorando o valor do outro, suas construções, por menores que sejam seu tempo e suas lutas íntimas? Como aprender a caridade sem amar o irmão? Como dar a face para o outro se somos espíritos que trazemos no pensamento desejos de vingança, de mágoa, ciúmes, sentimentos que geram tantas situações desastrosas para o espírito? Pode passar. Precisamos de refletir, gente. Enquanto não desacomodarmos nossas ideias, não seremos capazes de evoluir. A evolução não dá saltos. Nós sabemos disso. Nesse manual, o bem é o roteiro divino a proporcionar-nos mais ricos momentos de reflexão e de correções dos sentimentos enfermos que ainda estão fortemente presentes em nossa mente. Amai-vos a lição maior, onde tudo se resume, proporcionando ao ser uma condição importante de crescimento. O bem é o roteiro desse milênio. Nós somos espíritos lúcidos que precisamos agora fazermos nossas escolhas. E as escolhas recaem em decisões que a verdade calcou em nossos pensamentos. Quanto mais maturidade do espírito, maior são as suas escolhas dentro do bem. Pode colocar, pode mudar, por favor. Jesus procurou formalizar de maneira inteligente uma postura para seus discípulos quando afirmou que eles seriam reconhecidos por muitos se amassem. Esta é a postura do espírita cristão que deve lutar para edificar em si uma postura que o torne reconhecido por tudo o que faz, por tudo o que almeja.
Às vezes nós pensamos, porque fazemos tantas sopas, vamos à casa espírita, fazemos tantos passes, fazemos isso, fazemos tanto enxovalzinho, nós receberemos esse abraço de Jesus. Não receberemos. Este Espírito recebeu porque os seus anos todos foram dedicados de renúncia, de amor, de compreensão, de ética. Por isso, ele foi recebido. Mas nós precisamos repensar no exemplo da conduta desse código de moral cristã de Francisco Cândido Xavier. Porque ele compreendeu qual foi o roteiro iluminativo do processo de evolução trazido pela doutrina espírita e pelo Evangelho de Jesus. Pode passar, por favor. Compreender, assistir, amparar com esclarecimento é o papel principal do espírito espírita que deseja auxiliar o mestre nesse período de transição, que para muitos é de muito medo, dor e insegurança. Será assim, dor e ranger de dente, separação de joio e trigo para todos aqueles que não compreendem a verdade. Porque aquele que compreender a verdade não abjurará a Jesus. Continuará a sua caminhada com segurança, porque ele sabe da sua finalidade, qual é o papel do Evangelho, do conhecimento na sua vida, e ele compreenderá que todas as dores e as lutas são bênçãos renovadoras e reeducativas para o seu pensamento e os seus sentimentos. Pode passar. Tenhamos esse código em nós, para que ele seja o grande estímulo de progresso ao nosso espírito. Eurípides tem nos pedido isso. E acreditamos que esse espírito, como servidor de Jesus, que tem olhado por todos nós, tem nos estimulado a mantermos uma postura dentro dessa moral que vai nos trazer o equilíbrio e a alegria. A paz não é a conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Muito obrigada. Que Jesus abençoe, que esse congresso traga luz à consciência de todos os participantes dele. E espero que ao terminar esse congresso todos possam ter um pensamento de maior reflexão dentro do que seja a temática desse encontro, Evangelho e Evolução. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.